paz, amados. Deus vos abençoe. Bem-vindos à live das 6 da manhã, nessa quarta-feira já, né? Vamos que vamos. Uma palavra e a oração por todos. Ontem nós falávamos de José, o sonho de José com seus irmãos, toda aquela questão que teve do seu pai e dos seus irmãos, do sonho que ele teve. Hoje eu quero falar de José já na casa de Potifar, Gênesis capítulo 39. E José foi levado ao Egito depois de ser vendido ali pelos seus irmãos, né? Pelaquela comitiva. Ele foi levado ao Egito e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Olha o versículo 2 que diz: E o Senhor estava com José e foi homem próspero. E o Senhor estava com José e foi homem próspero. Duas coisas interessantes. O Senhor estando conosco não significa que não passaremos momentos difíceis, tá? O Senhor estando conosco não significa ausência de problemas. Vamos passar por problemas. Só que mesmo passando por problemas, é o segundo ponto, o Senhor vai nos fazer prosperar. O Senhor vai prosperar o nosso caminho. O Senhor estando conosco, passaremos por problemas, mas o Senhor nos fará prosperar no nosso caminho. Com lutas. Lembra que Jesus ele disse na oração: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, quando eu olho para essa passagem aqui, eu vejo que o segredo é o Senhor estar conosco. Eu convidar o Senhor, eu aceitar o Senhor, eu receber o Senhor na minha vida, eu chamar o Senhor para a minha vida, para os meus negócios, para a minha caminhada. Como é que eu chamo? É o Espírito de Deus em mim. Hoje nós temos, na nova aliança, a graça de ter o Espírito Santo morando, habitando em mim. Eu sou morada, habitação, casa, templo do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. E estava na casa de seu senhor egípcio. José estava na casa de Potifar. Versículo 3, olha que coisa maravilhosa. Vendo, pois, o seu senhor, ou seja, o Potifar, que o Senhor estava com ele. Potifar, um ímpio, viu que Deus era com José, estava com José. Um ímpio viu isso na vida de José. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, aos olhos do seu patrão, e servia-o. Então ele, o seu patrão, Potifar, o pôs por mordomo. Ele saiu de escravo que estava chegando para ser o administrador geral da casa desse capitão da guarda de Faraó.
e pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. O ímpio viu que Deus era na vida de José. Olha só, o seu patrão, o seu colega de trabalho, o seu familiar, as pessoas à sua volta, à nossa volta, que não servem a Deus ainda, eles verão Deus em nós, a ponto de nos permitir estar em posições, em funções, em administrações de confiança, lugares de confiança, por verem Deus em nós. Olha que coisa tremenda. Potifar viu Deus na vida de José e que Deus abençoava onde José colocava as mãos. A paz, amados. O povo de Deus está chegando aqui, ó. Paz Obreira Soledade, paz de Diaconisa Cláudia Barcelos, Mambete Silveira, glória a Deus, paz do Senhor Jesus, missionária Janice, Deus abençoe. Estamos ouvindo no carro, eu, doutora Kelly, seu esposo Vitor, irmã Lúcia, Deus abençoe a todos que estão aí já indo ao trabalho, que o Senhor guarde livre do mal. Irmã Marlúcia, Fazola, a paz do Senhor Jesus. Breira Xanaína também, Deus abençoe. Missionário Davi, irmã Gabriela, Deus abençoe todos vocês que já começam um dia aí, ó, recebendo mais e mais da palavra de Deus. Que história linda aqui, já vamos orar já por vocês. Então, versículo 5, Gênesis 39, 5. E aconteceu que desde que o pusera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, desde que Potifar colocou José como mordomo, como administrador, o Senhor Deus abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Ou seja, por amor a José, Deus prosperou o patrão dele. Por amor a mim, por amor a você, Deus abençoa onde a gente chega, onde a gente vai, com quem a gente está. As pessoas passam a ser abençoadas, o ambiente passa a ser abençoado. O patrão às vezes não serve a Deus, não conhece de Deus, não sabe nada de Deus, mas através daquele servo de Deus que está ali, aquela empresa, aquela loja, aquele comércio, aquela sala, é abençoada por causa daquele crente, é o que a palavra está dizendo. Aonde tu colocar a planta dos pés, aonde você chegar, a presença de Deus vai chegar, a bênção de Deus vai chegar, a prosperidade de Deus vai chegar, mas Deus tem que ser conosco. Deus tem que ser conosco. Deus era com José e não era ausência de problema, não era ausência de luta, não era ausência de situações difíceis. Tiveram problemas, a gente já viu ontem, vamos ver hoje, mas Deus era com José. O segredo é Deus é conosco. Fica tranquilo se você estiver passando por um problema. Se você tem certeza que Deus é contigo, fique tranquilo. Dias difíceis virão, problemas virão, perseguições, lutas, mas qual o segredo? Deus é comigo. Então, se Deus é comigo, eu vou aguardar o tempo dele, eu vou confiar, porque Deus não falha, Deus não mente, Deus ele é comigo, e assim como ele prosperou o caminho de José, ele vai prosperar o meu caminho, ele vai ser comigo, ele vai me dar uma saída, ele vai me dar uma direção. Ou seja, você passa a ter a esperança, a confiança. Agora, sem Deus, como é que a gente fica? Se Deus não estiver comigo,
Pastor, como é que eu faço então para ser amigo de Deus, para estar com Deus, para receber a Deus? O Senhor lhe disse assim, na sua palavra, lá na carta de João, lá em 1 João, vai dizer lá, aquele que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Ou seja, se eu quiser viver na prática do mundo, na prática do pecado, na desobediência a Deus, naquilo que Deus reprova, então eu me constituo inimigo de Deus. Então, se eu rejeitar os prazeres mundanos, ou seja, o pecado, a injustiça, a desobediência a Deus, se eu rejeitar tudo isso e buscar uma vida de santidade, de obediência à palavra, de ler a Bíblia e falar, Senhor, eu quero viver, eu quero praticar, eu quero obedecer o que o Senhor está dizendo, para que assim como o Senhor foi com José, o Senhor seja comigo na minha caminhada. E ali você vai, a cada dia, tomando decisão, obedecer a Deus, obedecer a Deus, obedecer a Deus. E você vê o caso de José aqui, passou apertos, e vai vir um aperto maior que ele vai passar, mas Deus vai ser com ele. Até na calúnia Deus foi com José. Vamos levantar uma calúnia a José aqui. Então vamos ver essa parte aqui, e a gente vai orar já já por todos que estão aqui. Olha só, versículo 6 diz assim, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso, de porte e de aparência. José era um rapaz bonitão. José, ele era um homem de presença. E aconteceu depois dessas coisas que estava José lá no topo, na casa de Potifar, administrador, mordomo. A mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Olha a situação. José de escravo, guarde isso, hein? José de escravo, vendido pelos ismaelitas, vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, José de escravo num país estrangeiro, ele teve que aprender a falar o idioma de lá, tudo diferente. José agora está como administrador, ele está como mordomo, o maioral, ele mandava em todo mundo na casa de Potifar, do capitão da guarda. E o diabo vai deixar barato? Tu começa a crescer, a prosperar, você acha que o diabo vai deixar barato? Ele vai vir com uma para arrebentar com tudo. O diabo vai vir com uma para te desestabilizar, para te esfriar, para te desanimar. Deus está te promovendo, Deus está te dando oportunidade, Deus está projetando. Você acha que o diabo vai dormir? Você acha que ele vai deixar você tranquilo? Ele vai vir para te tentar, para tentar tirar tudo que Deus está te promovendo, tudo que Deus está te permitindo. E a gente já viu grandes homens que quebraram a cara, grandes mulheres que afundaram, grandes homens que começaram bem e terminaram mal, grandes pessoas que foram bem e afundaram. Por quê? À medida que Deus vai te prosperando, à medida que Deus vai nos honrando, à medida que Deus vai nos exaltando, Satanás vai arrumar ardilosamente uma forma de tentar nos tirar essa bênção de Deus, tirar essa vitória, tirar essa graça. Agora tu imagina José, na flor da idade, um homem lá, na flor da idade, a sua patroa, a mulher que mandava na casa de Potifar lá, não é? A mulher do patrão, vem e diz para ele, deita-te comigo. Você imagina, você acha que era uma mulher feia, uma mulher que não tinha aparência, uma mulher que não tinha status, uma mulher que não tinha a sua presença? Lógico que deveria ser a mulher mais bonita que esse homem tinha lá. Posição, não é? Autoridade. E ela vem e diz para José, deita comigo.
À medida que Deus vai te exaltando, fica esperto, porque o diabo vai vir com tudo para arrancar de você a unção, a graça, a autoridade, a bênção que Deus te deu. Não dorme no ponto, não. Deus te abençoou, Deus te deu graça, Deus te deu vitória. Não pense que o diabo vai deixar barato, não. Ele vai vir com tudo para puxar tapete, com tudo para arrancar a unção, a bênção, a vitória, o milagre. Não tem acordo com o diabo, não tem conversa, ele vai vir para tentar tirar tudo que Deus está te prosperando, tudo que Deus está te dando, tudo que Deus está te promovendo, tudo que Deus está agindo na tua vida. Você está, glória a Deus, glória a Jesus, que maravilha, que Deus fez na minha vida, oh, que vida boa que Deus tem me dado, Deus tem curado, Deus tem feito isso. Você acha que vai ficar barato isso? Você acha que o inimigo vai deixar? Ele vai vir ardilosamente, astuciamente, e você tem que estar preparado. E ele não vem com tridente nem com chifre lá. Ele vem de uma forma para vir dar rasteira na irmã, no irmão, no crente, na crente. Quem está entendendo? Amém? Todo mundo está entendendo? Todo o povo que está entendendo? Irmã Marlúcio, irmão Bétio, Soledade, Cláudia, Elizabeth, missionário Davi, Gabriela, Xanaína. Todo mundo está entendendo? Missionária Janice. Amém? Todo mundo está compreendendo, amados? Então ele vai vir com tudo. Não durma no ponto, não. Não se distraia. Ele vai tentar arrancar o que Deus te deu. O diabo vai tentar arrancar a posição que Deus te deu. O diabo vai tentar arrancar a unção que Deus te deu. O diabo vai tentar tirar a graça que Deus está te dando, o favor que Deus está te dando, a oportunidade que Deus está te dando, o cargo que Deus está te dando, a função que Deus está te dando. A gente vai crescendo, à medida que a gente vai crescendo, era para a gente se abaixar mais em oração. À medida que Deus vai nos exaltando, era para a gente mais ter vigilância. À medida que Deus vai dando condição para a gente, as pessoas vão nos respeitando, as pessoas vão nos honrando, as pessoas vão olhando para nós. Poxa, ela está crescendo, ele está crescendo, Deus está dando unção, Deus está dando autoridade, Deus está dando notoriedade, Deus está dando graça sobre essa pessoa. Olha, as pessoas confiam nela, as pessoas confiam nele. Poxa, olha que coisa bacana, olha que bênção. Mas desça na oração, na humilhação, mas você vai à casa do oleiro, vai, Senhor, me dá graça, me dá força, me livra, me abre os meus olhos, não me deixe ser cego, não me deixe tropeçar, não me deixe cair no engano do diabo. No caso de José, foi uma mulher que veio. Pode ser outra coisa, não é só mulher. Pode ser uma vaidade que pega a gente. Pode ser um orgulho que pega a gente. Pode ser uma altivez que tome conta da gente. Pode ser uma soberba que tome conta da gente. Uma arrogância, uma prepotência, uma vaidade qualquer. Alguma coisa que pode entrar no nosso caminho e acabar com o ministério, e acabar com a nossa condição, e acabar com a posição que Deus deu. Quantos que você conhece aí que estavam bem à beça? Hoje filho não reconhece mais como homem de Deus, aquele pai, aquela mãe. Hoje pessoas olham e não vê mais que aquela pessoa tem a unção que tinha, tem a graça que tinha, tem a autoridade que tinha, o poder que tinha, a confiança que tinha. Não tem mais aquele respeito, as pessoas respeitavam, não respeitam mais. A pessoa tinha uma posição, uma postura, hoje perdeu tudo. E a gente vê em grandes homens, em grandes mulheres, e a Bíblia tá cheia de pessoas. E José, graças a Deus, esse homem foi um valente diante daquilo que o diabo veio lhe apresentar. José nos dá uma aula. José foi um exemplo nessa parte, que poderia terminar como Sansão terminou, como outros terminaram, mas José dá uma aula de ficar firme, de confiar em Deus, de olhar para Deus, e ele vai ter uma fala aqui extraordinária. E olha que mesmo se posicionando, José vai, por conta da calúnia dessa mulher, José vai para trás das grades, mas lá na frente Deus vai mostrar que era com ele.
E aquela aparente derrota de José se tornou no segundo maior homem da nação do Egito. O segundo maior homem, ele só ficou abaixo de Faraó. E Faraó não era como se fosse um presidente, não. Faraó era como se fosse um deus. José só não ficou primeiro, inclusive a Bíblia diz que José foi colocado como por pai de Faraó. E Faraó era como, não era um presidente, um rei, era uma divindade para o Egito. As pessoas não podiam nem olhar para o Faraó, face a face. E Faraó olha para José e diz: esse aqui vai ser o mandante geral. E ninguém vai levantar o pé se não pedir autorização a José. Mas José teve que enfrentar o que veio pela frente. Assim como eu e você, nós temos que enfrentar as tentações que vão vir. Tentações para a gente roubar, tentação para a gente se orgulhar, tentação para a gente cair no adultério, num vício, num pecado dos olhos, pecado de ouvir, pecado de língua comprida, pecado de boca suja, pecado de vaidades que e etc. Amém, irmã Xanaína, irmã Gabriela, irmã Cláudia, irmã Elizabeth. O importante não é eu começar bem, se terminar bem, em nome de Jesus. Breira Edna, isso aí. Agora, aquela mulher, a patroa, a dona de tudo, ela disse assim para José: deita-te comigo. E diz o versículo 8 que José recusou e disse à mulher do seu patrão, do seu senhor. José disse assim: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa. José disse para a mulher: ninguém há maior do que eu nessa casa. E nenhuma coisa me vedou, me proibiu, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, olha o segredo aqui para você vencer. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Pecaria contra Deus. Você colocar tudo que você fizer, o que Deus pensa, o que Deus vai achar? Deus vai se agradar disso? Porque José poderia ter dito: meu patrão não vai ver, vou lá rapidinho. José disse: contra Deus. Meu compromisso acima do patrão é com Deus. O nosso compromisso acima com igreja, acima com marido, com mulher, com pastor, com ministério, o nosso compromisso acima de tudo é com Deus. Se a gente andar errado, a gente está pecando contra Deus. É esse temor maior que a gente tem que ter. Esse temor maior que a gente tem que ter. Você está sozinho e Deus está vendo. Deus está vendo o que você está falando. Deus está vendo o que você está pensando. Deus está vendo o que os teus olhos estão vendo. Deus está vendo a palavra que você está falando. Como pecaríamos contra Deus? Se a gente andar com esse cuidado, que às vezes a gente fica: ó, o fulano está ali, vamos ter cuidado com o que a gente vai falar. Ó, o pastor está ali, e tem crente aqui. Ah, o patrão está ali. Ah, não sei de quê, não sei de... Sabe aquelas pessoas que ficam, dependendo do ambiente, elas falam, não falam, dependendo das pessoas, elas... Pelo amor de Deus, nosso compromisso é com Deus primeiramente. Um homem, se ele trai a mulher, ele está traindo Deus. Uma mulher que trai o marido, ela está traindo Deus. Uma pessoa que desonra o seu ministério, a igreja, uma igreja séria, um trabalho sério, ela está desonrando Deus. É Deus que a gente precisa focar.
Não é verdade? Glória a Deus. Então fica aqui a lição de José. Deus era com ele, em tudo que ele fazia, onde ele colocava as mãos. E precisamos nos posicionar como José. José é um tipo de Cristo. Se você olhar, várias características de José apontam para o Messias, apontam para o Senhor, apontam para Cristo ungido. Você vê que José vai ser vendido pelos irmãos, Jesus é vendido. José é traído, Jesus é traído. José é rejeitado, Jesus é rejeitado. Pegam, tiram a túnica de José, tiram o manto de Jesus. Várias situações. José é o salvador dos irmãos lá na frente, Jesus é o salvador. Muita coisa. José venceu a tentação, Jesus venceu a tentação. José foi exaltado, Jesus foi exaltado. José foi humilhado, Jesus foi humilhado. José foi caluniado, Jesus foi caluniado. Tem muita coisa ali que é um tipo de Cristo, né? Tipifica Cristo. José vai honrar o pai dele no final, Jesus honra a Deus. E tem muita coisa que a gente poderia falar dessa parte. Mas vamos ficar nesse ponto aqui para a gente orar agora, falar com Deus. E cada um fazer a sua reflexão. Temos de fato honrado a Deus, obedecido a Deus, que é o que interessa, é o que importa. Ele nos conhece, Ele sabe as nossas decisões, Ele conhece nossos pensamentos, nossos sonhos. A gente acabou de acordar aí, Deus conhece o que a gente sonhou. A gente teve uma segunda-feira, tivemos a terça-feira, hoje começa a quarta-feira. Jesus, o Senhor sabe o nosso posicionamento, tudo que a gente fizer, os nossos negócios, o Senhor está sabendo de tudo, então tem que andar honrando a Deus. Não é esse, meu Adevaldo? Deus abençoe. Exatamente aí, ó, servo e funcionário fiel. Amém? Deus abençoe todos que estão no trabalho, chegando no trabalho, tomando seu café nesse dia, nessa quarta-feira, e vamos orar então. Liga o seu pensamento com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai bendito, Pai santo, em Tua presença nos encontramos para aprender mais de Ti, buscar a Tua face, pedir a bênção, Senhor. Perdoa os nossos pecados, purifica o nosso ser, tem misericórdia de nós, lava-nos agora. O sangue de Jesus venha nos purificar de todo mal, toda imundície, todo pecado, toda transgressão. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Queremos andar como José, queremos Te agradar como Ele Te agradou, Te honrou, Te serviu, foi fiel, venceu as tentações, preferiu honrar o Senhor. E agora é a nossa vez, meu Deus. Senhor, dá graça. Nós Te pedimos, meu Deus, duas coisas. Primeiro, que onde colocarmos as mãos, venhamos a prosperar. Aonde chegarmos, tudo o que fizermos, queremos que o Senhor esteja conosco. Esse é o primeiro de dois pedidos. Queremos prosperar, avançar, crescer, sermos abençoados, nossas mãos, nosso serviço, nosso trabalho. E segundo, meu Deus, nos livra da tentação. Nos livra, Senhor, da graça. Nos livra da queda. Nos dá da Tua graça. Porque, meu Deus, o inimigo vem para tentar, tirar, roubar. Porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai tentar tirar essa unção que o Senhor tem liberado, tirar a graça que o Senhor tem dado, a unção que o Senhor tem favorecido. Mas ajuda-nos para que possamos resistir
o maligno e não cair como muitos caíram e outros ainda cairão com a cara na lama e sujam o seu ministério e sujam a sua história e ficam no meio do caminho e tropeçam e caem, mas nós queremos estar de pé, Senhor, ajuda-nos, sustenta esse homem, essa mulher, que muitas das vezes Satanás tem tentado, tem agido, tem ardilosamente, astuciamente armado para derrubar numa queda, num negócio, numa situação, num orgulho, numa vaidade, num adultério, numa prostituição, em alguma coisa para tentar desestabilizar esse crente, essa mulher, esse homem, para perder esse favor, essa unção que o Senhor tem proporcionado. Dai-nos da tua graça, Senhor. Dai-nos do teu favor. Nós te pedimos, ó Deus. Pai, pedimos também, nesse momento, avançamos nessa oração e avançamos em mais pedidos. Pedimos, ó Deus, cura os que estão enfermos agora, esse caroço desapareça, essa hérnia, esse tumor, esse nódulo, esse inchaço, esse problema na pele, nos ossos, nos nervos, nos músculos, nos órgãos. Senhor, esse problema na vista, nas articulações. Pai, toca agora com teu poder, toca agora e penetra, Senhor, restaura, transplanta um órgão nesse momento, se for preciso. Traz agora a saúde nesse sangue, a saúde nas articulações, a saúde no cérebro, a saúde nas mãos, no cabelo, no couro cabeludo, na coluna cervical, na lombar, nos órgãos, Senhor. Meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, haja agora uma cura e o espírito de enfermidade sai, espírito de doença vai embora, espírito de enfermidade sai dessa vida agora, em nome de Jesus. Espírito de doença fora, eu te ordeno em nome de Jesus e digo: sai doença, sai mal, sai espírito do vício, espírito imundo, espírito maligno, sai desse corpo agora, sai dessa vida agora, todo mal, fora, esfriamento, desânimo, fraqueza espiritual, desânimo, falta de força de ir para a igreja, incredulidade sai, tristeza sai, depressão sai, ansiedade sai, angústia, aflição, problema desde a criança até o idoso, sai mal, em nome de Jesus. Pai, quem precisa hoje de um socorro financeiro, de uma porta aberta, de uma vitória nas finanças, essa vitória chega em nome de Jesus, em nome de Jesus. A porta se abre, o milagre aconteça, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe seu dia, sua quarta-feira. Hoje tem culto, né? Hoje temos culto com o nosso bispo, Zé Alfredo. Guardamos a todos. E se prepare aí que está chegando a EBD, domingo que vem, capítulo 2 de Mateus, tá? A gente vai trabalhar o capítulo 2 de Mateus, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Jane, também irmão Maurício. Glória a Deus. Todo o povo está chegando, a live vai ficar salva, tá? Todo mundo aí assiste ela, não perca, tá? Quem chegou depois assiste ela todinha. E Deus abençoe a sua quarta-feira, Deus te cubra com um manto. Você que vai para o comércio, você que já está indo para o trabalho, já chegou, está trabalhando, o Senhor te guarde no trânsito, na saída, na chegada, quem vai exercitar, quem está de folga, quem está de férias, quem está no serviço, os patrões, os empregados, os estudantes, os que vão prestar concursos, né, os que vão sair, os que estão chegando, Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus. À noite, todo mundo junto, cultuando e adorando a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados. E dá o testemunho, hein? Dá o culto de ação de graça do que Deus está fazendo aqui através da live. A paz.